Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Ô Greco, é o seguinte, eu quero agora te chamar aqui a atenção para um ponto. Porque as pessoas, elas estão ali, tá? Elas podem estar. A cabeça pode estar devagando e falando assim, tá, mas espera aí. O Greco, ele era uma pessoa que tinha tudo para ser comum, mas aí agora o Antunes diz que ele é uma pessoa que teve um destino extraordinário, ainda está no modo de construção, né? Porque a vida é muito isso. A palavra de Deus, ela diz que não importa como você começa, mas é como você termina. Sim. Então, é uma questão de continuidade. Mas as pessoas, elas sempre vão fazer uma leitura de que, mais uma vez, a mente sabotadora, tá? Uhum. Ah, foi fácil. Ah, foi fácil. Ah, essa estrada aí que o Greco entrou, né? Depois que ele foi trabalhar com o César, foi uma estrada de linha reta. Uhum. Foi um asfalto, foi uma autobahn lá da Alemanha, tão pavimentada aquele asfalto que não teve um buraco, não teve um percalço, não houveram dificuldades no meio do caminho. E aí, eu queria que você contasse um pouco, né, disso, porque você foi lá e você foi trabalhar com o César, aí ele, dentro dessa figura, Deus colocou ele como uma figura de autoridade na sua vida, e na época ele não era pastor, mas ele já tinha uma visão de desenvolver pessoas, porque ele sempre carregou isso dentro dele. Sim. Então ele veio te desenvolvendo, veio te esticando, aquilo foi te forjando, e aí as oportunidades também foram aparecendo. Mas houveram muitas dificuldades no meio do caminho. Sim. Eu queria que você falasse um pouco aí desse cenário aí, dessas adversidades que aconteceram. Porque senão o pessoal vai falar assim, ele entrou lá, foi tudo bem, maravilhoso, cada ano melhor do que o outro, e até hoje ele está vivendo um ano melhor do que o outro. Muito pelo contrário, a estrada foi bem tortuosa. Quando eu fui trabalhar com o César, ele administrava a empresa tudo sozinho e ele cuidava de tudo. Eu conversava muito com ele para aprender as coisas e eu fazia com que tudo que eu aprendesse fosse colocado em prática também. Então, assim, chegou uma época da minha vida que eu tinha um monte de coisas que eu precisava aprender, você tá entendendo? E aí, quando eu pensava que eu estava sabendo das coisas, eu não sabia de nada. Simplesmente. Eu estava no início de um novo ofício, no início de uma nova situação que eu tinha que aprender. E aí, passou alguns anos, a empresa ela passou por algumas dificuldades. E essas dificuldades fizeram com que eu pudesse entender que todo aquele conhecimento que a gente tinha, ele não serviria de nada se a gente não tivesse com Cristo naquele momento, né? Então, assim, a gente passou por uma situação bem delicada, é normal a empresa, tá? A empresa ela tem momentos bons, momentos ruins, momentos de estabilidade, momentos de instabilidade. Tudo isso são coisas que a gente vai passando ao longo do tempo. Então, quando eu fui trabalhar com o César, a empresa estava numa época boa. Ele cuidava de tudo, ele fazia as coisas, né? Eu auxiliava ali, fazia várias coisas também. Assim como foi na época da lanchonete, lá também eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Então, assim, e chegou depois de alguns anos, né, a gente passou uma situação boa, eu abri escritório, né, ali ano de 2011 ali, foi um ano muito bom. E aí, você imagina, 2012, a gente passando problemas, né? O César tinha tirado um período para poder fazer umas viagens missionárias, umas coisas e tudo, e quando voltou, a empresa estava numa situação complicada. E ali, só que em todo momento, Deus estava falando. Todo momento. Só que, é igual você falou, processos. Você imagina, eu entrei na empresa como panfleteiro, as coisas tinham melhorado, eu estava... ano de 2010 para 2011 foi um ano muito bom para mim, né? Então aí eu melhorei padrão de vida, aí compra carro, tá vivendo... Ficou rico. Não, a gente tá vivendo o melhor da vida. Você até me contou, né, que de vez em quando você botava umas onças lá, né, pra ouvir história dentro Não do era guarda-roupa, só né? garopa, só garopa. Só as garopas? Só garopa. Só as de 100? Só de 100. E elas ficavam ouvindo conversa dentro do guarda-roupa, Tudo Greco? empilhadinho, assim, em forma de V pra não dar problema. Era tudo em fila. Uhum. Então, assim, o ano de 2011 foi um ano muito bom, que eu tive,
Prosperidade, né? pude proporcionar para minha família algo muito bom. Uhum. E aí veio 2012. Né? O ano da prova. Hum. E aí você imagina, eu que tinha aprendido tudo isso com o César, a gente veio, ou seja, desde quando eu tinha ido trabalhar com o César, eu nunca tinha passado uma situação dessa. Não lá na empresa. Você tá entendendo? Uhum. E aí você chega naquele ápice, né, de prosperidade, tinha escritório, aquela coisa, eu falei que zerei o game, né? Ganhei, tô feito. E não. Deus falou assim, tem mais uma etapa para vocês. E aí o César falou, Deus falando, né, usando profetas, aquela coisa e tal, a gente sempre muito na direção de Deus. E aí o César falou assim, não, nós vamos vencer. Eu quero ver se Jesus tá junto mesmo. Vamos embora. E aí fechei meu escritório e voltei pro projeto junto com o César para a gente resolver essas coisas. E aí foi um período de adaptação, um período de coisas que a empresa teve que fazer para poder se reestabelecer. Um momento muito difícil. Uhum. E aí tudo que você imaginar aconteceu, Antônio. Tudo. Aí patrimônio vai embora e tal. E aí outra vez eu vi o caráter do César. Vende tudo que tinha. Tudo, irmão. Tudo. Não era pouca coisa. Eu vi o cara vendendo tudo. Para poder pagar a dívida e reestabelecer a empresa. E aquilo virou um nó na minha cabeça. Eu falei, como assim? A gente vende uma pegada, achamos que tinha crescido, que estava num momento bom de prosperidade, que alinhamos, né, a visão. Daqui a pouco vem um problema. Uhum. E o tempo todo Deus falando. Aí, Antunes, no meio do furacão, você vê a existência de Deus. No meio do furacão. Eu tive experiências maravilhosas no tempo da escassez. Eu posso dizer para você que eu vi Deus junto com César nesse período. Você lembra de algum caso assim que seja mais que esteja mais na sua memória, né? De algum episódio desse que você viu assim, cara, eu vi Deus lá na escassez. Tem algum episódio assim que você lembra de cabeça? Tem vários episódios, vários. Mas eu posso dizer para você que você imagina, você não ter nem recursos para resolver as coisas e eu ver o cara passar 8, 9 horas orando, e chegar no final do dia resolver uma dívida. Eu vi isso várias vezes. Eu participei disso, né? Você ter que resolver problemas, resolver questão de dívidas, e você alcançar valores, negociações que eram absurdas, que você fala assim, ninguém na vida faria isso. Eu vi muito isso acontecendo, você tá entendendo? E isso edificava a minha fé cada vez mais. Você tá entendendo? E aí, no meio dessa turbulência toda, Deus falando, César ia nas igrejas, ia às vezes pregar aquela coisa, e olha pra você ver, irmão, problema desse nível, o César preocupado com as coisas e tudo, e mesmo assim, aos pés do Senhor, orando, indo pregar, e ninguém sabendo de nada. A nossa guerra era silenciosa. Você tá entendendo? Eu vi várias vezes isso acontecendo, meu irmão. Eu sei, é igual a história de Jó mesmo, a gente tá igual o Jó. Nós conhecemos a Deus assim de pertinho, você entendeu? E por isso que hoje não importa. E eu vou falar um negócio, tá? Todas as lutas que às vezes Deus faz a gente passar, não é pra nossa caída. Não é para nossa derrota. Não é para nossa morte, né? Não é. Todas as vezes que Deus te coloca numa situação para você ser esticado, é porque Ele está te preparando para algo que vai vir lá na frente. Uma embarcação não vai para mar aberto se ela não tiver condição de bater com as ondas. Não vai. Você não vê navio aí naufragando toda hora. Aí você fala, como é que eu vou botar um navio lá à deriva no mar e vai pegar uma tempestade? Ele está preparado para aquilo. Só que antes ele passa anos lá no estaleiro sendo construído. Forte. Você está entendendo? Nós passamos por situações, por isso que eu falo, e hoje eu falo lá na empresa, eu falo, os meninos ficam dando risada, eu falo assim, nenhum de vocês enfrentou problema como a gente enfrentou. Porque às vezes a gente vê um negócio aqui, um comportamento diferente ali, uma demanda diferente, a gente já vê o pessoal todo assustado às vezes, né? Ai meu Deus, como é que nós vamos fazer e tal? Eu falo, calma, ó, relaxa, respira, né? Respira. Ô Greco, foi nessa época aí que você teve que morar no escritório e receber a cesta básica da igreja? Isso já foi depois. Aí era só o início das dores, né? Depois chegou numa época que estava tão crítico que aí não teve para onde correr. Então eu fui morar dentro do escritório.
E aí eu morei dentro do escritório 4 anos e meio, com 2 filhos, minha esposa, né? E as coisas tudo muito limitado, assim, muito. E aí veio a parte mais crítica, né? Que aí realmente não tinha recurso nenhum. E aí eu passei 1 ano e meio sem receber nada. O César me ajudava com questão de feira da casa, essas coisas e tudo. O aluguel eu já não precisava porque eu já estava lá. A internet eu já pegava do escritório. Aí aproveitamos, puxamos uma TV a cabo junto com tudo lá. E aí dava para viver. E não tinha tempo para chorar. E aí era muito engraçado, porque a parte da frente era o escritório, a parte de trás eu morava. E aí os meninos vinham, os estagiários e tudo. E eu... Não, e aqui dia eu vou todo. fazer um adendo, tá? Porque às vezes as pessoas, elas olham essa história, Greco, aí sabe o que o povo pensa? Não, isso é conversa. Não é não. Não, o povo pensa, é conversa. Eu vou falar pra você, não é conversa, porque eu vi isso. Quando eu conheci o César, quando eu conheci a Sete, eu comecei, né, de uma certa forma, dar aquelas mentorias semanais lá. Eu, de vez em quando, eu ia na empresa. Gente, a empresa era dentro de uma casa. Uhum. Aí você entrava, né, era a casa, aí tipo a sala de estar era uma parte da equipe. Aí você ia pro quarto de casal, tinha outra parte da equipe. Isso Quarto mesmo. solteiro, outra... No corredor, gente. Tinha gente trabalhando no corredor. Na cozinha tinha gente trabalhando. Isso mesmo. Aí, quando a gente olha para aquilo, né, e vê o que Deus fez nessa retomada da empresa e o que a empresa é hoje, cara, só pode ser Deus mesmo. Não tem outro motivo, outra explicação. Agora, se você perguntar como que vocês passaram por tudo isso, foram os processos de Deus nos lapidando para que a gente conseguisse entender cada fase dessa. A gente entende tudo antecipadamente? Não. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não vai entender. Não agora, mas você vai entender lá na frente. Forte. Existem coisas que Deus vai te proporcionar, né, que vai te lapidar. Ele está apenas direcionando a flecha para o destino que você tem que ir. É só isso. E a gente não entende. Hoje a gente reclama de tudo. Passa uma dificuldade, ai meu Deus, tá difícil. Aí falta um dinheiro, um negócio, ai meu Deus, tá tudo muito complicado. Aí fura um pneu, reclama, tudo reclama. Ô, Greco, assim, eu acredito que na vida, né, essas questões aí, elas também vêm para nos trazer aprendizado. E tem pessoas que estão passando pela dificuldade, elas estão passando pelo deserto, porque elas não aprenderam ainda o que precisa ser aprendido. Às vezes é uma questão de aprender para Deus promover a pessoa naquela fase, né? Quando você olha para todo esse cenário da dificuldade, aquilo que vocês viveram, então, vamos supor, você morando lá no escritório, tendo que receber cesta básica da igreja, né? Não tinha salário naquela época, mas você estava ali, mas você continuava acreditando. Aí você via coisas, exemplos de ações de Deus que também fortaleciam a sua fé. Então, você foi vivendo todos esses episódios aí. Hoje, quando você olha para trás e quando você vem aqui para falar para pessoas, o que você tirou de aprendizado dessa fase que você viveu lá? Não desista. O nosso erro é que a gente desiste. A gente sempre desiste na véspera de dar certo. Então, assim, o que foi importante na minha vida? Família, a minha família, né? Minha esposa e meus filhos. Os meninos eram mais pequenininhos, então, assim, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas a minha esposa teve um papel fundamental. Fundamental. Porque foi o ponto da minha vida que eu vi que ali era uma relação que Deus tinha preparado. Não era por interesse de nada, nem por questão de proporcionar nada, você entendeu? Era pura e simplesmente pelo relacionamento que Deus levantou mesmo ali. E, segundo, irmão, olha que interessante. O povo passou quanto tempo no deserto? 40 anos. Eles passaram fome? Não. Eles passavam frio? Também não. Eles passavam calor demais? Também não. Tava tudo preparado. Tudo. O problema é que a gente às vezes está no deserto, a gente tá achando que está sozinho. Você não está sozinho no deserto. Você sempre está acompanhado. Eu vi uma frase esse dia, eu achei fantástica. Nem todo mundo nem toda vez que você está no topo é Deus e nem toda vez que você está no deserto é o diabo. Você precisa entender isso. É forte. Às vezes a gente tá lá em cima achando, Deus me trouxe aqui, Deus está me elevando, Deus está me honrando. Opa, peraí, quais são os seus princípios? Qual é o propósito? O que você está mexendo? Você tá lá em cima, a prosperidade, o dinheiro que você está mexendo é lícito ou é ilícito? Quem te colocou lá, né? Quem te colocou lá? O que você fez para chegar lá? Lembra lá no deserto, na tentação? Pois é. Quem que leva Jesus lá no alto do templo? Satanás. E foi Deus, então foi Deus que levou ele? Não foi.
O pastor César falou isso pra mim um dia. Antunes, nem todo mundo que tá lá em cima foi Deus que colocou. Isso mesmo. E nem toda vez que você tá no deserto é o diabo. Aí, olha pra você ver que coisa louca essa questão do deserto. E aí eu falo uma coisa que, pra mim, por que a Bíblia é tremenda? Por que ela se renova? Jesus, ele falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. As minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia é assim, você lê ela, hoje você entende uma coisa, amanhã você não entende nada. Aí depois de amanhã você também não entende nada, depois você entende um pouco, aí depois você entende nada, depois você só lê aquilo e parece que é só um texto. Mas de repente, você já passou por aquele texto centenas de vezes, já viu várias pessoas pregar aquilo, mas de repente, um dia você está lendo e salta aos olhos, pula da página uma revelação. E aí, Greco, eu tava lendo aquela parte lá da passagem de Moisés com Deus, e aquele povo fazendo bagunça, o povo que não queria Deus. Moisés, ele sobe para o monte para receber os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Deus pega a pedra e ele escreve com o dedo dele os mandamentos para Moisés descer com aquilo. E aí, quando desce, o povo tá lá, pegou o ouro, fez bezerro de ouro, tá adorando outros deuses, enquanto o líder tá lá buscando a revelação daquilo que é de Deus. E aquele povo conhecia, via as obras de Deus, porque tinha visto os 10 sinais do Egito, viu o mar se abrir, viu tudo aquilo, viu a provisão de Deus, mas mesmo assim queria andar longe de Deus. Aí tem uma hora que Deus cansa. Aí Deus fala, sabe o quê? Moisés, é terra prometida? Tá bom, eu dou para vocês. Eu não quero mais saber de terra prometida. Toma o que vocês querem. Eu só queria um relacionamento. Mas toma o que vocês querem. Mas sabe por que isso acontece? Que as pessoas estão muito acostumadas a ter um relacionamento com Deus pelo que ele pode fazer pela nossa vida, não pelo que ele é. É o que aconteceu. E aí, Deus fala, vai. Aí Moisés fala para Deus o quê? Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. E ali Deus me falou algo. Ele disse assim para mim, é melhor você estar no deserto com Deus do que na terra prometida sem ele. Só que as pessoas não conseguem fazer esse filtro de entender. Cara, estou passando tudo isso aqui na minha vida, mas qual é o objetivo disso na minha vida? Qual é o caráter disso na minha vida? Eu preciso me examinar para entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. E aí sim, é procurar buscar respostas dentro do que a própria Bíblia diz, quando ela fala, né, examinar o homem pois a si mesmo. Então, uma questão de você examinar para que você possa encontrar respostas. Então, você estava lá, você na dificuldade, aí você falou, aprendi com isso a não desistir. Não desistir, a gente não pode desistir. O nosso cérebro, ele é especialista em procurar a rota de fuga mais rápida. Por isso que quando a gente está com problema no casamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é separar. Por isso que você está com problema no trabalho, a primeira coisa que você faz é mandar um currículo para outra empresa. Por isso que você, quando tem um relacionamento com seu filho, a primeira coisa que você faz é querer tirar ele de casa, mandar ele embora. Quando você tem um problema com os pais, a primeira coisa que você pensa é o quê? Vou morar com um amigo, vou trabalhar, vou me afastar. Isso é um erro humano, é um defeito de fábrica. Meu Deus. A gente nasce com isso na nossa cabeça. Quando você pega uma pessoa que enfrenta o problema de frente, aí a resultado é diferente, meu irmão. Porque quando você pega a parada e fala assim, eu vou pra cima, vamos ver quem vai ganhar essa parada. Você entendeu? Aí, meu irmão, é um negócio muito louco. Porque aí você consegue ter um resultado totalmente diferente do que o mundo tá esperando de você. Mas se você for observar bem direitinho, a atitude que a gente tem é essa. A gente já nasce treinado a desistir. Por que em vez de desistir, você não vai pra cima do problema? E isso é o que diferencia as pessoas bem-sucedidas, com destino extraordinário, das pessoas que têm um destino extraordinário já moldado por Deus, mas não vão conseguir alcançar porque não estão pegando a chave.